nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, se você quiser ler na versão que eu estou lendo e você está com o smartphone, é a versão Nova Almeida atualizada. Esta é a versão que eu uso, tá bom? Nova Almeida atualizada. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos de número 8 ao verso de número 11. Apocalipse 2, versículos de número 8 a versículo de número 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Curve sua cabeça e vamos orar. Eterno Deus, te agradecemos pela tua palavra e rogamos em especial neste momento que o Senhor nos dê o devido, o real, genuíno entendimento das Escrituras, para que não andemos cegos, ó Deus, tateando, buscando, ó Deus, seguindo qualquer vento de doutrina que nos apareça, mas que sejamos homens e mulheres sadios na palavra, que como tivemos aqui, ó Deus, na escola bíblica logo mais cedo, sejamos homens que tenham uma identidade bíblica, uma identidade, ó Deus, de acordo com o teu santo e precioso Evangelho. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos nós digamos amém. Amém. Antes de eu começar aqui, eu quero só informar os irmãos que, irmãos, tivemos uma escola bíblica maravilhosa, certo? Estamos estudando sobre as confissões, e eu convido a todos os irmãos, até aqueles que nos visitam, que quiserem participar dessa escola bíblica com o irmão Anderson. Foi muito boa, está valendo a pena. Na semana passada nós consideramos a igreja de Éfeso. Nós falamos sobre a pureza doutrinária daquela igreja e ao mesmo tempo que eles tinham de voltar ao primeiro amor. Foi isso que nós consideramos domingo passado. Hoje nós vamos considerar sobre a igreja de Esmirna. Preste atenção. Das 7 igrejas citadas, das 7 cidades citadas no livro do Apocalipse, Esmirna é a única que existe até o dia de hoje. Hoje ela existe com o nome de Izmir, ainda na Turquia. Esmirna era uma cidade muito próspera. Ela ficava localizada a mais ou menos 56 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso. Era uma das cidades mais importantes do Império Romano, devido ao bom relacionamento que ela mantinha com o centro do império, que era Roma. Em 195 a.C., essa cidade foi a primeira da Ásia a construir um templo para o culto à deusa romana Diana. E no ano 26 depois de Cristo, ela ganhou o concurso entre 10 cidades romanas para construir um templo de adoração ao imperador Tibério César, tornando-se ali um centro de culto ao imperador. A sua arquitetura tornou-se uma das referências de beleza no mundo antigo, uma das mais belas arquiteturas da época.
contendo ali templos famosos como o de Zeus e o de Cibele. Também tinha naquela cidade um conjunto de prédios conhecidos como a Coroa de Esmirna, que ficava localizada no Monte Pagos. E também naquela cidade tinha uma avenida conhecida como a Rua de Ouro. Tão bela era a arquitetura, e ainda é a arquitetura daquela cidade, Esmirna. A população judaica que vivia em Esmirna era bastante populosa. Nós vamos já falar muito dos judeus aqui. Acredita que esse número de judeus naquela cidade cresceu ainda mais depois da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Na década de 80 depois de Cristo, os judeus daquela cidade expulsaram os cristãos das suas sinagogas, os quais eles chamavam de hereges e não queriam nenhuma relação com eles. Outra curiosidade sobre Esmirna é que ela foi palco onde Policarpo, um dos pais da igreja, que era bispo daquela cidade, foi queimado vivo por se recusar a adorar o imperador no ano 155 depois de Cristo. Sobre a fundação dessa igreja, alguns acreditam que a igreja de Esmirna, ela foi fundada por aqueles que viveram a experiência do Pentecostes, lá em Atos capítulo de número 2. Mas já há uma outra turma de teólogos que acreditam que ela foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo. Pois bem, foi a essa igreja localizada na cidade de Esmirna que Jesus enviou a carta que nós lemos agora. E como ele faz em todas as suas cartas, ele endereça a carta ao anjo da igreja. O anjo da igreja aqui é o pastor da igreja, é o representante local daquela igreja. E ao enviar a carta, Jesus se apresenta da seguinte forma. Volte comigo a Apocalipse, capítulo número 2, por favor. Versículo 8. Permaneça com sua Bíblia aberta aí por obséquio. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Observe, Jesus não se apresenta a essa igreja assim por acaso. Não é por acaso. Ocorre que a cidade de Esmirna, ela tinha um orgulho muito próprio. Qual era o orgulho de Esmirna? Ela se orgulhava em dizer que ela era a primeira da Ásia. Ela era a mais importante da Ásia. A cidade, os cidadãos de Esmirna tinham esse orgulho de se dizerem que era a primeira cidade da Ásia. Então Jesus escreve e diz: eu sou o primeiro e o último. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou aquele que realmente cobre toda a existência. Sou aquele que merece o título de primeiro e merece o título de último. Esse título de primeiro e último, ele é extraído de Isaías 44:6 e 48:12. Sendo que em todo o livro do Apocalipse, esse título ele é dado especificamente à pessoa de Cristo. No capítulo 1, versículo 8, esse título de primeiro e último, ele é relacionado, está associado à pessoa de Deus. Significando que ambos, Deus Pai e Deus Filho, são soberanos sobre toda a história. O que é história, pastor? História é tudo aquilo que nós podemos constatar no tempo e no espaço. É um fato que se pode constatar no tempo e no espaço. Então, sobre o tempo e o espaço, Deus Pai e Deus Filho são soberanos. Têm o total controle do passado, do presente e do futuro. Além de ser o primeiro e o último,
Jesus diz que ele é aquele que esteve morto e reviveu. Isso aqui também tem uma referência histórica da cidade. Ocorre que, no ano 600 a.C., Esmirna foi destruída por um homem chamado Alíates, que era rei da Lídia. Mas quando Alexandre o Grande, aquele guerreiro, passou pela cidade em 334 d.C., determinou que ela fosse reconstruída, o que de fato ocorreu em 290 a.C., por seus dois sucessores, Lisímaco e Antígono. Em outras palavras, irmãos, Esmirna, ela tinha passado, do ano 600 até o ano 290, uma espécie de morte e ressurreição. No entanto, apesar dessa ressurreição social e política que Esmirna viveu, nosso Senhor está dizendo que Ele é realmente quem tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Eu sou aquele que esteve morto e reviveu. Outro detalhe importante nessa apresentação de Cristo é que os crentes de Esmirna precisavam descansar o coração, descansar a alma nesta verdade. Que verdade? De que apesar de que eles estavam prestes a sofrer a morte, nós vamos já ver isso aqui, a fé deles devia estar fundada naquele que é a ressurreição e a vida. Naquele que esteve morto, mas reviveu. Foi assim que Jesus se apresentou à igreja de Esmirna. Bem, tendo Jesus terminado sua apresentação pessoal, ele então segue sua argumentação fazendo algumas declarações importantes. Que declarações são estas, pastor? Em primeiro lugar, Jesus faz uma declaração de conhecimento da situação daquela igreja. Jesus declara que conhece a situação daquela igreja. Veja comigo o versículo número 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagogas de Satanás. Observe, a tribulação que Jesus fala aqui, ela é dividida em dois problemas. Quais são esses dois problemas? Em primeiro lugar, a pobreza. A pobreza da igreja de Esmirna. A pobreza da igreja de Esmirna era a pobreza econômica mesmo. Era a pobreza financeira mesmo. Ela era a menor de todas as igrejas da Ásia. De todas as 7 igrejas da Ásia, ela era a menor. Segundo consta, ela tinha poucos membros. Tinha pouquinhos membros. E devido à perseguição que os cristãos sofriam naquela cidade, a condição econômica, a condição financeira deles era profundamente afetada. E são várias as razões que os teólogos dão para a pobreza daqueles irmãos. Por exemplo, alguns dizem que os falsos judeus e os pagãos, cheios de ódio, tomavam as propriedades dos cristãos. Outros dizem que o cristianismo ali, ele tinha sido fundado na classe mais pobre da cidade de Esmirna. Outros falam que eles sofriam tanto que na liberalidade de compartilhar o pão um com o outro, eles acabavam não tendo muito. Outra teoria diz que eles sofriam a perda dos empregos nos ambientes onde os patrões eram pagãos. Então, sem emprego, carência financeira. E por fim, eles sofriam com a falta de mercado para os cristãos. Onde havia um mercado que ali o dono era um pagão, um cristão não podia comprar.
Aquele mercado não vendia para o cristão. Não ache que isso é coisa só daquele tempo, certo? Deixa eu contar isso aqui para vocês. No Nordeste, aqui no nosso Nordeste, há muitos e muitos anos atrás, quando os missionários batistas, presbiterianos, congregacionais começaram a chegar aqui no Alto Sertão Nordestino, os padres mais radicais, eles proibiam os comerciantes da cidade a vender para os crentes, a fim de que os crentes fossem embora daquele lugar e não pregasse o evangelho deles ali. Voltando para Esmirna, fato é que a igreja de Esmirna, ela lembrava que ela devia ter participação nos sofrimentos de Cristo. Ela sabia que devia ter participação nos sofrimentos de nosso Senhor. Veja que contraste nós temos aqui. Enquanto a igreja de Laodiceia se achava rica e que não precisava de nada, a igreja de Esmirna era pobre financeiramente, porém fiel ao Senhor, porém fiel a Deus. E isso fica claro quando nosso Senhor a faz lembrar, no versículo 9, você pode conferir, que ela é rica. Que ela é rica. A palavra pobreza, nesse texto, está num sentido literal. Mas a palavra rico, que no grego é plousios, aqui ela está num sentido figurado, indicando a riqueza espiritual daquela igreja. Laodiceia, como nós vamos ver alguns domingos daqui para frente, ela era rica economicamente, mas pobre espiritualmente. Enquanto Esmirna era pobre espiritualmente, mas rica espiritualmente. Colocadas as duas igrejas na balança de Deus, a mais útil era a de Esmirna. Com quem Deus mais contava era a pequena igreja de Esmirna. Irmãos, isso vai de encontro ao que ouvimos hoje sobre a ideia translocada de vivermos ansiosamente preocupados, ansiosos com os tesouros dessa terra. E ao mesmo tempo que esquecemos insensatamente dos tesouros celestiais. Esmirna é a prova de que viver preocupado com o tesouro desta terra não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é viver preocupado com os tesouros celestes. É ser rico para com Deus. Por exemplo, põe o dedo aí no livro de Apocalipse e vá comigo a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12. Veja comigo dos versos 13 em diante. Lucas 12, do 13 em diante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho aonde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Que mensagem mais atual, hein, irmãos? Que a gente ouve diariamente. Aproveite a vida. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite te pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será?
A igreja de Esmirna era pobre para os homens, mas era rica para Deus. O Senhor era a sua herança, o seu tesouro, seu bem maior, ainda que ela sofresse com pouco número de membros e com uma condição financeira sofrida. No entanto, Jesus fala de um segundo problema que essa igreja estava enfrentando, que era a blasfêmia dos judeus. Lá no versículo 9 você vai ver isso claramente. Preste atenção. Nós sabemos que esse termo blasfêmia é muito usado no tocante a Deus, se referindo a Deus. Mas aqui ele estava sendo usado no tocante à fé daqueles singelos irmãos. E óbvio, meus irmãos, que todo ataque a um cristão por causa de sua fé é um ataque direto à própria pessoa de Jesus Cristo. Sempre que um cristão é atacado, quem está sendo atacado na verdade é Cristo. Cristo está sendo atacado. Não tem como se dissociar uma coisa da outra. Basta nós lembrarmos o que Jesus disse a Saulo. Lembra de Saulo? Paulo, que era Saulo. Jesus disse a Saulo, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja, porque quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Assim eram os judeus. Eles não queriam que os cristãos, lá em Esmirna, fossem tratados com as mesmas regalias que eles eram tratados pelos romanos. A mesma coisa que acontecia em Éfeso, também está acontecendo em Esmirna. Eles denunciavam os cristãos a Roma e dizia aos romanos: olha, eles não têm nada a ver com a gente. A gente não adora César, mas a gente paga impostos. Eles não pagam impostos, então eles devem adorar a César. E nessa denúncia dos judeus contra os cristãos eram perseguidos, maltratados, sofridos. O resultado sobre esses judeus está no fim do versículo 9. Veja aí, quando Jesus diz que eles se declaram judeus, mas não são. Isso aqui é muito importante, irmãos. Se declaram judeus, mas não são. Antes, Jesus diz, são sinagogas de Satanás. Os homens que perseguem a igreja, os homens que se levantam contra a fé do cristão, Jesus os trata como sinagogas de Satanás. E é de bom ouvir e lembrar que não apenas aqui, mas em outros textos, em outros lugares, nós temos afirmações contundentes sobre quem são os verdadeiros judeus e os que não são. Por exemplo, vá comigo em João capítulo 8, por favor. João 8. Olha o que Jesus falou sobre o verdadeiro e o falso judeu. João 8, versículo 44. Vamos ler do 39 ao 44. Lembrem, Jesus estava discutindo com os judeus, certo? Estava num debate com os judeus. E eles estavam lá se orgulhando, se arrogando de que eram descendentes de Abraão, de que eram os verdadeiros judeus, os verdadeiros filhos de Deus. Agora veja o que Jesus diz. 8:39. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Ops! Começa aqui. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Agora veja o verso 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e que querem satisfazer os desejos dele.
Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, Jesus estava falando isso para judeus, que eles não eram filhos legítimos de Deus. Com essas atitudes, eles provavam que eram filhos do diabo. Agora veja o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 2, por favor. Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículos número 28 e 29. Paulo aqui fecha sobre o verdadeiro judeu. Romanos 2, 28 e 29. Olhe bem para esse texto e não leia esse texto, por favor, de uma maneira leviana. Mas preste atenção, porque isso aqui fala muito sobre você. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e incircuncisão é a do coração, pelo Espírito. Olha o que Paulo diz: não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas procede de Deus. Tais textos que nós acabamos de ler agora em João e Romanos estão deixando claro que o verdadeiro filho de Deus não é aquele que tem uma descendência, uma mera descendência física de Abraão, mas aqueles que andam no temor do Senhor e na obediência à sua vontade. Jesus está deixando claro, então, aqui em Apocalipse capítulo 2, que enquanto os judeus estão achando ali que eles que são os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles pobres irmãos que estão sendo perseguidos. Aquela pequena igreja, aquela sofrida igreja. Em outras palavras, aqueles que se arrogavam de judeus, filhos de Abraão, agora são sinagogas de Satanás, instrumentos do diabo para se levantar contra o verdadeiro povo de Deus. Deixa eu trazer aqui para vocês uma curiosidade rápida. Os judeus não podiam trabalhar o sábado, nós sabemos disso, sabemos bem disso. Mas sabe o que aconteceu no ano 155 depois de Cristo? Quando Policarpo, no dia que Policarpo foi ser queimado, conta-se na carta que se escreveu sobre o episódio, que os judeus, tão perversos que eram aqueles da época, certo? Não estou dizendo, falando dos de hoje, falando da época. Tão perversos que eram, que eles saíram para catar lenha, para buscar lenha, para botar na fogueira, para queimar Policarpo vivo. Policarpo morreu com 86 anos e não negou a fé. Pois bem, Jesus está vaticinando que estes são falsos judeus, são sinagogas de Satanás, e que ele conhece muito bem a tribulação que aquela igreja está passando. Pobreza e perseguição por parte dos judeus. Essa é a primeira declaração que Jesus faz. Mas nós temos uma segunda declaração que Jesus faz. É uma declaração de encorajamento à igreja de Esmirna. Uma declaração de encorajamento à igreja de Esmirna. Volte comigo ao Apocalipse 2, por favor. Veja o verso de número 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ouça. Pelo que se consta, o sofrimento daqueles irmãos ia ser intensificado um pouco mais. A caldeira ia esquentar um pouco mais. Este versículo 10, ele pode ser visto, aliás, ele deve ser visto tanto como uma profecia, como uma palavra de encorajamento.
Em primeiro lugar, ele deve ser visto como uma profecia, porque Jesus aponta para o futuro. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Isso é uma profecia. E o que era que eles iam sofrer, pastor? Eles iam ser lançados na prisão. Fala-se aí que o diabo lançaria alguns deles na prisão. Lembre, olhe para mim. O diabo não faz nada sem que Deus o consinta que ele faça. Foi assim com o seu servo Jó, foi assim com os discípulos, está sendo assim com Esmirna, com a igreja de Esmirna. Tudo que ele vai fazer com a igreja é concessão de Deus. Pois bem, a prisão naquela época não era como a prisão de hoje. Na prisão de hoje, nós temos o cerceamento de liberdade, que a pessoa não pode se locomover para onde bem quer, e nós temos como intuito também a ressocialização do preso, os quais não se chama nem de preso, tem que ser chamado de reeducando, é o que dizem aí o pessoal dos direitos humanos. Muito bem, a prisão naquela época, ela tinha dois propósitos. Quais eram? Esperar a sentença, se inocente ou culpado, ou esperar a execução. Quando alguém era preso, ou era para receber a sentença, você é inocente ou você é culpado, ou era já para ser levado para a morte, diretamente para a morte. Então veja a profecia de Cristo. O que é que Cristo está dizendo para eles? Alguns de vocês vão morrer. Como isso contrasta com os falsos profetas de hoje, hein? Alguns de vocês vão ser levados à prisão. Isso significa alguns de vocês vão morrer. E qual é o propósito dessa prisão? Jesus diz: provar, vocês serão provados. Alguns argumentam que o papel do diabo em prender era tentar os irmãos a apostatar da fé, enquanto Deus tinha por propósito provar a qualidade da fé que aqueles homens tinham. Qual era o tempo dessa prisão? No versículo 10 está escrito: 10 dias. 10 dias eles estariam presos, esperando a sentença final. A ideia aqui, irmãos, é que esse tempo, apesar de curto, seria de um sofrimento terrível, doloroso. No entanto, Jesus começa o versículo 10 dizendo: não tenham medo, não temas, não tenha medo, mas antes seja fiel até a morte. Está no final do versículo. E vocês receberão a coroa da vida. Agora, volte aqui comigo. A palavra coroa, ela não está aí por acaso. Como eu falei a vocês, Jesus usa perfeitamente essa expressão para lembrar aos crentes daquela igreja que eles receberiam uma coroa mais gloriosa do que a coroa que tinha na cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna era famosa porque ela tinha o que eu falei a vocês no início, uma coroa que era a coroa de prédios que ela tinha, edificada no Monte Pagos. Então eles tinham muito orgulho dessa construção a qual recebia o nome de coroa. Mas outro detalhe importante sobre este ponto, sobre a palavra coroa aqui, é que também na cidade de Esmirna, quando um grande líder, tipo o prefeito, o governador, um deputado, alguém desse porte, morria, eles recebiam uma coroa de honra, uma coroa como honra. Veja, com isso Jesus está trazendo aqui um contraste. Enquanto Esmirna honra os mortos, Jesus usa a coroa para trazer à vida alguém que estava morto. A coroa da vida aqui é a vida eterna. Enquanto uns recebem a coroa porque morreram, outros recebem a coroa como vida e não como símbolo de morte. Pois bem, irmãos, esta é a profecia e o encorajamento do versículo 10 que Jesus traz
nesse texto. Então nós chegamos à nossa última declaração de Jesus para a igreja de Esmirna. Em terceiro e último lugar, uma declaração de desafio. Veja comigo o versículo de número 11, por favor, capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Nosso Senhor chama mais uma atenção aqui para o que ele falou lá à igreja de Éfeso, para se ouvir o Espírito Santo. Ouvir aqui tem o sentido de obedecer. Obedecer à voz do Espírito Santo, que está falando firmemente à sua igreja. E o que dessa vez o Espírito está dizendo às igrejas é que a vitória do crente fiel até a morte é que ele não experimentará a segunda morte. O verdadeiro crente, aquele que foi fiel até o fim, ele receberá a coroa da vida, que é a vida eterna, certo? E não experimentará a segunda morte. O que é a segunda morte? Algumas pessoas têm anos e anos e anos e anos e anos de fé e nunca aprenderam o que é a segunda morte. Então nós vamos aprender hoje à noite. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 20, por favor. Apocalipse 20. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Agora veja o capítulo 21, versículo 18. Capítulo 21, versículo 18. Deixa eu ver se foi o 21 mesmo, irmãos. Versículo 8, perdão. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, quase que ele falou assim, né? Quanto aos homens, a maioria dos homens do século 21, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Segunda morte é o lago de fogo, a morte final, onde os homens que não receberam Cristo como seu Senhor e Salvador serão trancados ali para sempre. Daí não tem mais escapatória. É um lugar onde o choro e o ranger de dentes serão constantes pelos séculos dos séculos. E eu tenho uma novidade para você hoje à noite. Você não é obrigado a ir para lá. Você que me ouve hoje à noite aqui, não é obrigado a ir para o lago de fogo. A igreja de Esmirna estava prestes a enfrentar a primeira morte, onde o corpo físico seria destruído por feridas mortais. Em compensação, ela não enfrentaria a segunda morte. Eles não seriam destruídos pela primeira morte, porque a coroa da vida, que os estudiosos dizem ser a vida eterna, estava garantida a eles para todo sempre. Então a segunda morte não teria efeito sobre eles, como terá efeito sobre alguns dos que estão aqui hoje. Tudo o que eles deviam fazer era ouvir o Espírito, se manterem firmes ante a ameaça, crendo que o pior que podia acontecer já não lhe aconteceria mais, porque a coroa da vida estava esperando a eles na eternidade. Ouça um detalhe importante sobre esta igreja. É que Jesus não faz nenhuma censura de pecado a ela. Apenas duas igrejas Jesus não faz censura de pecado, e é a Esmirna e a Filadélfia.
Jesus não faz censura de pecado nenhum a essa igreja. Jesus só faz elogio e encorajamento. E uma profecia de morte. Então deixe-me concluir essa mensagem com algumas lições práticas para a nossa vida hoje. Algumas lições práticas. Pastor, o que podemos aprender com a igreja de Esmirna? O que a gente pode aprender? Em primeiro lugar, a gente aprende que cristianismo sem tribulação não é cristianismo, é fantasia. Cristianismo sem tribulação não é cristianismo, é fantasia. Esta era uma verdade que aquela igreja não podia se dar ao luxo de esquecer. Que ser cristão é colocar a cabeça na guilhotina diariamente. E essa verdade, ela permanece até hoje. Nós não podemos nos dar ao luxo, irmãos, de acreditar que cristianismo significa um mar de rosas. Uma vida sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, sem perdas, sem portas fechadas, sem perseguições. O escritor americano John Blanchard disse: o cristianismo não é fácil. Se é cristianismo, não é fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Nosso Senhor mesmo deixou muito claro em suas palavras. Mateus 16,14, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz aqui, não ache que é uma cena lindinha, bonitinha de teatro, não. Tomar a cruz significa se comprometer com Cristo até a morte, se for necessário. Em Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30, Pedro disse a Cristo: Senhor, nós tudo deixamos, e o que é que a gente ganhou com isso? E sabe que resposta Jesus deu a Pedro? Essa aqui, ó, vá comigo a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo número 10. Porque aqui tem uma palavra que eu quero chamar a sua atenção, e eu quero que você grife na sua Bíblia. E se sua Bíblia for digital, por favor, marque ela aí na sua Bíblia. Marcos 10, verso 29, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e campos. Agora veja essa palavra: com perseguições. Você vai receber tudo, mas com perseguições. Não será fácil. Em João capítulo número 15, Jesus disse: se o mundo odeia a mim, odiará também a vós outros. Se o mundo me odeia, se odeia ao mestre, odiará também aqueles que seguirão o mestre. Não dá para esperar ser amado por aqueles que odeiam o nosso Senhor. Não espere ser amado por aqueles que odeiam a Cristo se você ama a Cristo. Eles não vão amar você. Eles não vão querer bem a você. Eles vão lhe odiar, mas não é por você. Eles vão lhe odiar pelo Senhor que você adora, porque eles não gostam dele. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está escrito em João 3. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo disse: todos, pois, quanto quiserem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Perseguidos. O pai vai perseguir, o pai descrente vai perseguir, a mãe descrente vai perseguir, o irmão descrente vai perseguir, o vizinho descrente vai perseguir, o patrão descrente vai perseguir, o amigo descrente vai perseguir. Quantas vezes eu não recebi ligações
de amigos me chamando de louco, porque eu deixei a vida que eu tinha lá no mundo como músico, bem sucedida, para servir a Cristo agora. Quantas vezes me trataram então como louco? Mas bem, esses textos são suficientes para dizer que as Escrituras, ela tem uma mensagem clara do que significa servir a Cristo nesse mundo caído e rebelde. Ah, meus irmãos, há uma ilusão generalizada sobre o que significa servir a Cristo. Há uma ilusão. Muitos acreditam que servir a Cristo tem a ver com uma vida cheia de luxos, de fama, de sucesso, de muito dinheiro no banco, de muita saúde, de muitos aplausos, de muitos afagos, um paraíso na terra. Não. O cristianismo oferece uma cruz antes da coroa. Oferece uma porta estreita, um caminho estreito, um morro íngreme. A morte antes da vida é a falta dessa realidade dentro dos círculos cristãos que tem gerado homens e mulheres de açúcar. Pessoas que na primeira luta abandonam Cristo. Pessoas que na primeira tempestade fogem da igreja. Não suportam mais sofrer pelo Senhor a ponto de não negarem a fé. Infelizmente vivemos um cristianismo que basta uma chuva às 6 horas da tarde para termos a preciosa desculpa de não ir ao culto, porque choveu. Meu amigo, faça uma análise do seu cristianismo hoje à noite. Faça uma análise do seu cristianismo. Compare a sua vida com a vida daqueles irmãos de Esmirna. Compare. Veja se você é um cristão de fibra, como eram aqueles irmãos. Deixe-me perguntar, qual semelhança existe entre o seu testemunho e o testemunho daqueles irmãos? Qual semelhança? Você está disposto a sofrer pela causa de Cristo? Por amor de Cristo? Por que você serve a Cristo? Pense um pouquinho hoje à noite. Por que você serve a Cristo? Apenas para que Ele lhe dê um casamento perfeito? Uma saúde inabalável, mais dinheiro, mais luxo, mais comida, mais conforto? O cristianismo verdadeiro não é uma casa de apostas, aonde se você perder, você sai. O cristianismo verdadeiro é um campo de batalha, onde você deve estar disposto a entregar a sua própria vida pelo general, que é Cristo. Deixa eu contar para vocês aqui um caso rápido. Em 1997, um grande cantor de forró, eu não sei se fez sucesso aqui na época, o pessoal aí que gosta do forró das antigas vai lembrar, se ele fez sucesso aqui. Um cantor chamado Carlos Hilmar. Já ouviram falar desse cantor? Carlos Hilmar. Ele era na época ele era da banda Aquários, lá em Fortaleza, e ele cantava aquela música da Princesinha. Os mais antigos aqui vão lembrar. Bem, estava assistindo hoje uma entrevista dele a um determinado programa, e ele falando que ele se converteu em 97, que em 2017 ele deixou de ser evangélico. Deixou de ser evangélico porque ele entendeu que ser evangélico é apenas ser religioso, e Deus não nos chamou para ser religioso, Deus nos chamou para ser cristão. Então ele agora é pastor na casa dele, se reúne com um grupo de irmãos, e ali ele é o pastor, e aqueles irmãos ali, e que essa história de que existe inferno e lago de fogo, isso tudo é invenção da religião, não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro, e que desde 2017 que ele tinha se libertado, que ele tinha entendido realmente o evangelho, e agora ele era cristão de verdade. Então ele saiu da igreja e está vivendo agora só nesses movimentos. Então ele passou 20 anos para entender o evangelho, e quando entendeu, entendeu errado. Absolutamente errado.
Porque não foi o mundo protestante, batista, presbiteriano, congregacional que inventou a palavra inferno. Ela está na Bíblia. Nós acabamos de ler. Acabamos de colocar isso aqui, irmãos, à nossa frente. O cristianismo não é uma casa de aposta, feito esse homem achou que era. Ah, eu perdi, não está dando certo para mim, vou voltar a cantar no mundo. Acordemos, meus irmãos. Nunca mais deixemos que nos venham com mensagens mentirosas, que mostram um Jesus Cristo falso, nos enchendo de tesouros nesta terra e nos esvaziando dos tesouros do céu. Não aceite. Jogue fora esse tipo de mensagem. Jesus foi bem claro. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Não adianta ele ter tudo aqui e ser pobre para com Deus. Pelo contrário, Jesus deixa claro que aqui, ainda que ele não tenha nada, ele precisa pelo menos ser rico para com Deus. Então, em primeiro lugar, é isso. Não existe cristianismo sem tribulação. Em segundo lugar, o cristão verdadeiro permanece fiel até a morte. O cristão verdadeiro permanece fiel até a morte. Nosso Senhor disse a eles: é uma prova. E a prova é: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esmirna era uma igreja pequena, mas uma igreja fiel. Oxalá Deus nos encontre assim, irmãos. Queira Deus nos encontrar assim, fiéis até a morte. Pastor, qual é a pergunta que eu devo levar para casa hoje à noite e ir dormir pensando nela? A pergunta que você deve levar para casa hoje à noite e dormir pensando nela é a seguinte: estou eu disposto a dar a minha vida por Cristo? Estou eu disposto a dar a minha vida por Cristo? Abra sua Bíblia comigo em João 13. João 13, verso de número 36 a 38, rapidinho, por favor. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Que era para a cruz, para a morte. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo? Darei a minha vida pelo Senhor. Olha o que Jesus diz, verso 38. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Você dará a sua vida por mim? Creio que esta é a pergunta mais crucial de Cristo para nós hoje. Senhor, senhora, casado, solteiro, jovem, criança. Jesus pergunta: você dará a sua vida por mim? O que é dar a vida por Cristo? Deixa eu contar para vocês essa história. Um cristão iraniano por nome de Farshid, ele foi ao famoso congresso de Lausanne, que estava sendo naquele ano realizado na cidade do Cabo. Esse congresso, ele tem por tema missões e evangelismo mundial. Ali no congresso de Lausanne, Farshid afirmou que sua prisão no Irã era algo cada vez mais certo de acontecer, porque cada dia mais ele testemunhava de Cristo com muita ousadia e com muita clareza para as pessoas que ele conheciam ali. No Natal daquele ano, Farshid foi preso e foi acusado de traição ao Estado Islâmico do Irã. Em outras palavras, ele foi preso porque estava sendo uma testemunha fiel de Cristo, pregando o Evangelho. Sua esposa e seus 2 filhos
fugiram para um campo de refugiados cristãos nas montanhas da Turquia. E sempre que Farshid conseguia se comunicar com os irmãos de fora, ele pedia oração para que ele continuasse pregando o evangelho ousadamente dentro da prisão. Ele poderia ter ficado lá na cidade do Cabo, confortavelmente, sem nenhum problema, sem nenhuma perseguição. Mas ele pegou o avião de volta para sua terra, sabendo que ia ser preso por causa de Cristo. Estamos nós dispostos a ser os Farshids do nosso tempo, da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Cristo não nos chamou para sermos famosos, ricos, milionários, cheios de saúde, ter sucesso profissional, viver na crista da onda. Nosso Senhor nos chamou para sermos fiéis, e fiel até a morte. Para estes, a coroa da vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse: já estou sendo oferecido por libação. Combati o bom combate. Guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé. Para mim já está preparada a coroa da justiça. Para quem, pastor, está preparada a coroa da justiça? Para aqueles que combateram o bom combate, para os que guardaram a fé, para os que completaram a carreira. Amados irmãos, a minha oração é que o Senhor nos desperte hoje à noite para amá-lo mais, amar a sua vinda com toda a intensidade da nossa alma, a fim de que possamos ser fiéis a Ele até a morte, e assim, juntos com os santos na glória, podermos cantar, louvando ao Senhor as suas misericórdias e graça. Terceiro e último lugar, já estou encerrando. O cristão genuíno vive com a certeza da sua vitória final em Cristo. O cristão genuíno vive com a certeza da sua vitória final na pessoa de Cristo. Aqueles irmãos de Esmirna passariam pela primeira morte, mas não passariam pela segunda, porque Cristo não deixaria que eles passassem pela segunda. Em outras palavras, eles podiam ir com toda a firmeza, com toda a galhardia, com toda a hombridade, enfrentar os leões, a guilhotina, a espada, os chicotes, porque aquela não era a vitória final do inimigo. A vitória final pertence a Cristo Jesus somente. A vitória final pertence a Cristo, não deixando os seus servos na morte, mas ressuscitando-os para a vida eterna naquele último dia. Enquanto o ímpio, o homem que não teme a Deus, o jovem que não teme a Deus, o senhor que não teme a Deus, a senhora que não teme a Deus, enquanto o ímpio está destinado a experimentar a primeira e a segunda morte, o cristão sofrerá apenas a primeira morte, mas jamais a segunda. E se Jesus voltar, nem a primeira morte nós sofreremos, porque estaremos com Ele nos ares. A segunda morte, guarde isso, a segunda morte não assombra aquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo? Você é nova criatura? Pois bem, a segunda morte não assombra mais aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo. Sabe, irmãos, é por isso que eu acredito que os mártires de Cristo, quando eles vão enfrentar a morte, eles têm isso na mente. Eles estão matando o meu corpo, mas não podem matar a minha alma. Estão me tirando essa vida aqui, mas eu estou recuperando a minha vida na eternidade para todo sempre, para a glória de Deus. No dia 18 de abril de 2021, o cristão cópita do Egito, Nabil Rabash Salama, com 62 anos de idade, foi morto pelo Estado Islâmico por não negar a Cristo e aceitar a Maomé. 62 anos. Mas pastor, eu já tenho uma idade, será que ainda dá para fazer alguma coisa por Cristo? Dá para você morrer por Cristo.
No dia 28 de novembro de 2020, o Estado Islâmico matou 4 cristãos na Indonésia, sendo um deles decapitado e o outro queimado vivo por não negarem a fé cristã. Deixa eu trazer mais esse dado aqui. Dia 26 de novembro de 2019, 11 cristãos foram mortos na Nigéria, também pelo Estado Islâmico, e eles disseram: eles estão morrendo para que todos os cristãos do mundo inteiro sigam o exemplo que, se não negarem a Cristo, vão morrer do mesmo jeito. 11 cristãos, homens, morreram. Tais irmãos sofreram a primeira morte, mas não sofrerão a segunda morte. A vitória final pertence àqueles que estão em Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jamais devemos nos esquecer dessa verdade, irmãos. Não sabemos até quando gozaremos de liberdade religiosa no Brasil. O cerco se fecha cada dia mais. Os riscos aumentam cada dia mais. Mas devemos estar preparados para o dia em que essa liberdade acabar, nós permanecermos fiéis ao Senhor até o fim. Deus tenha misericórdia dessa igreja. Deus tenha misericórdia de cada um que está aqui hoje à noite e nos dê a mesma coragem que deu à igreja de Esmirna, de ser fiel a Ele até a morte. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos ficar de pé e abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. E vamos ler esse texto de Paulo. Romanos 8, 37. Verso 36. Como está escrito? Estão todos com a Bíblia aberta? Todos? Romanos 8. Quem está com a Bíblia aberta, levanta aí e mostra assim, para eu ver. Tá? Todo mundo com a Bíblia aberta? Muito bem. Pois agora olhe bem para o seu texto, encha o seu pulmão de ar e leia junto comigo esse texto até o final, do versículo 36 até o 39. Eu vou contar 1 até 3 e nós vamos ler todos juntos esse texto. 1, 2, 3. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Vamos cantar esse louvor.